Gênesis capítulo 29. Então, Jacó seguiu na sua jornada, e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela as guardava. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, e levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela, e que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que, quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias portanto servir-me por nada? Dize-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel, e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu a dê-te do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel. E estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar, e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que, de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: O que é isto que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Porque então me enganaste. E Labão disse: Não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela. E ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre. Mas Raquel era estéril. E Lia concebeu, e gerou um filho, e ela chamou o seu nome Ruben, pois ela disse: Certamente o Senhor olhou para minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse: Porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou o seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho. E disse: Agora, desta vez o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos, por isso seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho. E ela disse: Agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá, e parou de gerar. Mateus capítulo 28. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu,
chegando-se, removerá a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele, e ficaram como homens mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E, partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E, reunindo-se eles com os anciãos, e tomado conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. E, se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. Assim eles pegaram o dinheiro, e fizeram como foram instruídos, e este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Ester capítulo 5. Ora, sucedeu que, no terceiro dia, Ester vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei. E o rei se assentou sobre o seu trono real na casa real, diante do portão da casa. E assim foi, quando o rei viu a rainha Ester de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista. E o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim, Ester se aproximou, e tocou a extremidade do cetro. Então, lhe disse o rei: O que tu desejas, rainha Ester? Qual é a tua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. E Ester respondeu: Se parecer bom para o rei, que o rei e Amã venham neste dia ao banquete que preparei para ele. Então, o rei disse: Fazei com que Amã se apresse, para que se faça como Ester tem dito. Assim, o rei e Amã vieram ao banquete que Ester havia preparado. E o rei disse a Ester no banquete de vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu pedido? Até a metade do reino ele te será cumprido. Então, respondeu Ester, e disse: A minha petição e o meu pedido é: se tenho achado favor à vista do rei, e se aprover ao rei conceder a minha petição, e atender ao meu pedido, que o rei e Amã venham ao banquete que lhes hei de preparar, e farei amanhã como o rei tem dito. Então, saiu Amã naquele dia alegre e com o coração contente. Mas quando Amã viu Mardoqueu no portão do rei, que ele não se pôs de pé, nem se moveu por ele, ficou cheio de indignação contra Mardoqueu. Todavia, Amã se conteve, e quando ele foi para casa, mandou chamar os seus amigos e sua esposa Zeres. E Amã lhes contou sobre a glória das suas riquezas, e da multidão dos seus filhos, e de todas as coisas nas quais o rei lhe havia promovido, e como o tinha exaltado acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã disse: Além disso, sim, a rainha Ester não deixou nenhum homem adentrar ao rei no banquete que ela havia preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Contudo, tudo isso não me satisfaz, enquanto vejo o judeu Mardoqueu assentado junto ao portão do rei. Então, lhe disse sua esposa Zeres, e todos os seus amigos, que seja feita uma forca de 50 covados, e amanhã fala tu ao rei que Mardoqueu nela seja enforcado. Então, adentra tu alegremente ao rei no banquete. E isto agradou a Amã, e ele fez com que a forca fosse feita.
Atos capítulo 28. E eles tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque, acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E, tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque, apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele, sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e fluxo sangrento. E entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. E após 3 meses partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, cuja inscrição era Castor e Pólux. E, chegando a Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá nós buscamos uma bússola, e chegamos a Régio. E um dia depois, soprando um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles. E assim partimos para Roma, e lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas, e Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. E, quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho, com um soldado que o guardava. E aconteceu que, após 3 dias, Paulo convocou os principais judeus. Tendo-se reunido, disse-lhes: homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes dos nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo-me interrogado, queriam deixar-me ir, por não haver em mim nenhuma causa de morte. Mas quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçado a apelar para César, não que tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. E disseram-lhe: nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algo mal de ti. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque, quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que foram faladas, mas outros não criam. E, discordando uns com os outros, eles partiram, após Paulo falar uma palavra. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo, ouvirão, mas não entenderão, e vendo, verão, mas não perceberão. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos, a fim de que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Seja, pois, de vosso conhecimento, que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e que eles a ouvirão. E, tendo ele dito estas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus, e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo.